Candelô, preciso que você fale para a gente hoje, né, para o público que está assistindo, o que você faz hoje? Onde você está posicionado hoje? Depois a gente vai passear por toda a sua formação e tudo mais, a gente vai bater um papo sobre o que aconteceu. Mas eu queria posicionar a galera hoje, aonde você está hoje. Perfeito. Eu acho que hoje eu entendi que eu tenho uma empresa de consultoria fitness, que entrega o serviço de dieta e treino juntos. E considero importante a gente começar falando disso, porque eu acho que é uma chave que demora, às vezes, para virar nos profissionais autônomos, que sejam nutricionistas, sejam treinadores. Eles demoram a entender que eles são, na verdade, uma empresa, que eles precisam ter esse posicionamento de empresário, de empreendedor. E na minha carreira, assim, tudo aconteceu muito rápido. Então, desde assim, no meu primeiro mês de formado, eu já tive um faturamento de R$10.000 e muita coisa eu fazia de forma meio inconsciente. Então, eu só ia executando, não sabia exatamente o que estava funcionando ou não, aonde eu deveria investir minha energia para continuar, né, reforçando aquilo funcionar ainda melhor ou no que eu precisava melhorar. E ao longo desses 3 anos de formado, eu acho que o maior ganho até então foi racionalizar toda essa visão empresarial. Então, entender, por exemplo, que toda empresa tem basicamente ali 5 grandes pilares que eu gosto de enxergar, que é o pilar de produto, de vendas, marketing, experiência do cliente e gestão. Então, principalmente ano passado, 2023, eu acho que eu consegui ter uma consolidação muito importante desses pilares, o que amadureceu muito o meu posicionamento profissional. Então, atualmente eu tenho consultório físico lá em Ipanema, no Rio de Janeiro. E a expectativa agora, o próximo passo, né, seria agora visar a escala. Então, tanto pensando talvez numa clínica física um pouco maior, englobando outros profissionais, mas também entrar de forma mais importante no digital. No digital. Interessante. Você, só para vocês entenderem, o Matheus Candelô, ele tem 2 formações, né? É nutricionista e profissional de educação física, e você entendeu esse conjunto de habilidades como o mais importante hoje no mercado de saúde? Você acha que é determinante? Alguém consegue emagrecer, melhorar a qualidade de vida, composição corporal, fazendo só treino, fazendo só dieta? Qual que você... Não, acho que é impossível, né? Eu preciso realmente Direto ao ponto, impossível. Pessoal, então, impossível. Tem que procurar o nutricionista e o profissional de educação. Me tira uma dúvida, é educador físico, profissional de educação física, personal, como é que a gente... Na teoria, o correto a se falar seria profissional de educação física. Na teoria? Na teoria, Na correto. prática, como é que eu posso me referir? Na prática, profissional de educação física, personal, treinador. Personal, ninguém vai ficar ofendido, não vou ser cancelado. Beleza. Então, me conta aí sobre esse casamento entre a nutrição e a atividade física. Então, a ideia nasceu, na verdade, muito lá atrás, né? Eu vim do futebol, eu era atleta de futebol, e desde cedo eu me envolvi muito com a parte esportiva e teve 3 eventos, assim, que me marcaram muito. 2 falas que eu tive, assim, na adolescência, quando eu tinha 13, 14 anos. Eu já fazia muita atividade, já treinava, já fazia musculação, me preparava também para o futebol. E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: cara, tu treina tanto, tu é tão esforçado, mas tu não tem um músculo. E aí... Chamou de frango. E chamou de frango. Chamou o Matheus de frango, coitado. Então aquilo me tocou na alma, até hoje eu carrego resquícios disso ainda. E uma outra situação foi nas Olimpíadas ainda da escola também, que eu sempre fui muito rápido. Eu era lateral direito jogando futebol, então tinha essa característica da explosão, de ser muito rápido, troca de direção. Mas eu lembro que nessas Olimpíadas, onde a gente disputava ali todos os dias, né, diversas modalidades, futebol, atletismo, etc., eu não conseguia sustentar o meu desempenho. Legal. Então eu jogava ali o futebol às 4 horas, quando chegava às 6 para correr, eu sabia que eu era mais rápido que todo mundo, mas eu perdi na corrida. Entendi. E eu sou extremamente competitivo, então aquilo mexeu muito com o meu ego. Eu não sabia ainda, não tinha claro o link na minha cabeça, né, era, da nutrição, da alimentação, do treinamento. Então foi isso que começou ali a chamar a minha atenção, que depois daquilo eu comecei de forma muito empírica, assim, a comer 2 bananas antes de treinar e mais 2 no pós-treino. E eu vi que deu diferença. Eu tava com mais energia, eu tava ficando um pouco mais forte. E aí esse foi o primeiro estalo. Legal. O segundo estalo foi quando já estava jogando na categoria de base, jogava no Vasco na época, apesar de ser flamenguista.
E eu rompi o LCA, rompi o ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo. E aí foi quando eu me vi numa situação onde eu ficaria 6 meses sem treinar, porque eu estava me recuperando da cirurgia. Eu estava com 17 anos e foi nessa época que, para não surtar, eu tinha terminado o ensino médio, então para não surtar, eu comecei a faculdade de Educação Física, porque o meu pai tinha me dado um livro de Fisiologia do Exercício e eu, de maluco, sem entender nada, ficava lendo para tentar melhorar o meu desempenho. E aí comecei a ler, comecei a estudar, ingressei na faculdade, primeiro período e tal. E uma coisa muito curiosa aconteceu. Quando eu retornei aos gramados, eu percebi que eu estava muito mais forte, muito mais rápido, muito mais em impulsão, chutando mais forte, inclusive com a perna operada, porque foi a primeira vez que eu realmente fiz um trabalho individualizado, de alimentação, de treino, e aí veio outra escala. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, entendeu? Foi quando as coisas começaram a E se você fez unir as na minha duas cabeça. faculdades ao mesmo tempo, né? Fiz as duas ao mesmo tempo. Eu iniciei, na verdade, na Educação Física, levei até o 3º período, e aí foi quando eu me encontrei na situação que eu estava gostando muito mais de estudar do que de jogar. Olha, que legal. Porque na escola eu sempre fui, assim, um aluno mediano, que só passava de ano raspando, nunca repeti, mas passava raspando. E era o tipo de estudo que eu não via sentido. Estudar Legal. Bhaskara, estudar umas coisas assim, não via uma aplicabilidade prática, então não me interessava. Mas quando eu comecei a estudar Educação Física, já ia desde cedo nos congressos, desde o primeiro período me ouvi com muita coisa, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu tinha aplicabilidade prática no futebol. E aí, no 3º período, eu já entendia muito bem que as duas coisas caminhavam muito juntas. A nutrição e a educação física. E como eu sempre conciliei as duas coisas, eu jogava e treinava, eu falei, cara, vou largar o futebol, não tá fazendo mais sentido nenhum para mim, e vou tentar fazer um período de nutrição. Eu fiz questão de começar do zero, porque como... Mas você fazia gol no futebol? Não, eu tinha talento. Tu era bom, tinha Modéstia talento. à parte, eu tinha talento. Tinha talento. Eu tinha talento. Ah, tô achando que tu é igual a mim no futebol, né? Que era sempre o último a ser escolhido, era terrível. Mas então tu tinha talento. Modéstia à parte, eu tinha, sem talento. Que bom. Mas o ambiente em si, o dia a dia, era uma coisa que pra mim não fazia rolou. sentido. Não rolou.